Muito bom dia a todos. Vamos dar continuidade com a nossa agenda e falar um pouco sobre os princípios do modelo de dados em MongoDB. Queria começar contando para vocês, gente, que é a primeira vez que eu converso com tanta gente ao mesmo tempo interessada em modelagem de dados. Então, muito legal estar com vocês nesta manhã, muito legal ver a sala cheia. Na verdade, temos duas salas super cheias de pessoas, então fico muito feliz de ter esse momento de conexão com todos. Como o Skaka comentou, é muito melhor a gente estar interagindo aqui presencialmente, se conhecendo, né? O Zoom ajuda muito, claro, sempre é muito fácil, e pessoalmente, melhor ainda. Gente, eu sou o Lourenço Taborda, sou arquiteto sênior de solução na MongoDB, e este é um dos meus assuntos preferidos, modelagem de dados. Então, é claro que eu não podia deixar de tentar trazer um pouco deste conteúdo para vocês. Bom, gente, fiquem à vontade para a gente continuar a nossa conexão pelas redes sociais. Aqui meu LinkedIn, fique à vontade para me adicionar. Sabe o que eu estava pensando, gente, quando eu estava revisando minhas anotações, discussões que a gente faz nos projetos, e revisando um pouco também de tudo que eu já atuei, né, não somente como arquiteto, eu sou arquiteto de solução há 5 anos e meio, para ser mais exato. Antes disso, eu fui desenvolvedor, analista, consultor e gerente, sempre com projetos de ETL, modelagem de dados e visualização. Então, enquanto modelador de dados, eu sou um excelente desenvolvedor de ETLs, e enquanto desenvolvedor de ETL, eu sou um excelente modelador, né? E aí, gente, este ano eu completo 20 anos de atuação profissional, desde a primeira posição até hoje. E aí tem um artefato, né, que me chama a atenção, que são esses dois objetos. Alguém aqui desconhece esses objetos, gente? Fica à vontade de erguer a mão, por favor. Alguém teve um desses em casa? Alguém teve esse outro mais digital, mais moderno, com essa telinha, no trabalho, na mesa de trabalho? Pois é. A gente vê como as coisas têm evoluído, né? Na minha casa, eu tive um telefone fixo, né? Coincidentemente, meu pai trabalhava numa companhia telefônica, então tivemos o privilégio de ter um telefone fixo. E depois, quando eu comecei a trabalhar, em 2003, eu tinha um telefone desses também na mesa, né? E eu me recordo que em 2003, um colega meu de trabalho falou assim, olha, se fosse você, teria um celular, porque vai ser muito mais útil para o que você faz aí, enfim, posição de suporte, aquela coisa toda, né? Enfim, gente, né? E hoje, eu não tenho mais, né, este aparelho na mesa de trabalho. Alguém ainda tem? Acho que não, né? Só que as coisas evoluíram de um jeito que agora eu tenho 2 celulares. Alguém tem mais de 2 celulares aqui, gente? Pelo menos um pessoal e um do trabalho. Só que, além disso, a gente começa a ter o Zoom, o Meet, o Teams, o Skype, o WhatsApp, o que mais? Signal. Então, a gente percebe que a maneira como a gente tem se comunicado mudou, mas a gente está sempre em comunicação. E por que eu estou contando essa historinha aqui, misturada com o meu ponto de vista pessoal e meios de comunicação? É para chegar nisso daqui. Alguém aqui já modelou isso, esta forma de comunicação, ou métodos de comunicação de uma pessoa física, mais ou menos assim? Você já modelou assim? Não tem problema, gente. O que importa é que, a partir de hoje, nós não vamos mais modelar desta forma. E tudo bem, gente, isso aqui funcionou enquanto a gente tinha exatamente aqueles 2 métodos de comunicação. Mas a questão é mais profunda, se não até mais filosófica. É que, ao longo do tempo, as coisas mudam e a gente tem que ter formas de acompanhar essa mudança. Então, aqui,
O ponto é como é que a gente evolui ao longo do tempo. E aí, modelagem de dados vai ter tudo a ver com isso, porque hoje nós queremos modelar e entregar experiências para pessoas, experiências que são individualizadas, são significativas, são personalizadas, roubando do slide do Boris, estão sempre online, sempre disponíveis e que não podem parar. Pois bem, então, nesse ponto especificamente, agora aterrissando aqui na nossa agenda desta sessão, nós vamos falar de 3 coisas. Primeiro, necessidade de modelar para NoSQL. Alguém aqui teve a sensação, quando a gente começou, ali em meados de 2010, 12, a ver aquela onda de Big Data, com variedade, velocidade, volume, que a gente talvez nunca mais fosse modelar os dados? Alguém teve essa sensação? Eu tive. Mas, na verdade, eu acabei percebendo que a questão é muito mais de variedade dos dados, muitas formas de ter uma informação armazenada, e com isso a gente tem, claro, uma necessidade de modelar para NoSQL também. Beleza. Segunda parte da nossa conversa, técnicas de modelagem em MongoDB. Eu acredito que este deve ser o tópico que todo mundo aqui está ansioso para eu comentar, né? Faz 2 coleções ou faz uma, certo? Beleza, eu vou falar sobre isso, gente. Fiquem tranquilos, eu chego lá. Muito bem. E, por fim, não menos importante, eu vou comentar com vocês um padrão de modelagem, que é a evolução de modelo, ou Schema Versioning Pattern, que se aplica em todos os casos de uso que a gente tem trabalhado aí nos últimos anos. E vou comentar um pouquinho, claro, de alguns outros padrões de modelagem, e sim, contar para vocês aonde a gente encontra mais informações sobre padrões de modelagem e como modelar dados para a MongoDB. Beleza. Então, primeiro ponto, necessidade de modelagem de dados para NoSQL. A questão aqui principal, gente, eu não quis fazer uma pegadinha aqui do tema escuro para o tema claro, me perdoem, né? Mas eu vi que deu um flash. Nós modelamos para enfrentar e responder a restrições. Esse é o que nos motiva a pensar na modelagem de uma entidade, que vira um objeto na aplicação, que depois vira alguma coisa no banco de dados. Que tipo de restrições são essas? Primeiro, a restrição pode ser física. Nós estamos aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e talvez eu tenha clientes nos Estados Unidos ou na Europa. Eu tenho claramente uma questão física de resolver, que no dia a dia a gente vê isso como latência. Então, a nossa modelagem pode e deve responder a restrições como essa, restrições físicas. Além disso, restrição pode ser hardware. Hardware nós temos disco, que hoje é muito mais barato do que já foi em 1970, mas ainda assim é mais lento do que memória RAM. Ou então, interface de rede, quantas conexões simultâneas nós podemos ter em determinado interface de 10 gigabits, 25 gigabits. Então, temos restrições a levar em consideração da parte de hardware. E, da mesma forma, nós temos restrições ou considerações da parte de software. 3.000 conexões simultâneas, 10.000 coleções, que mais? 16 megabytes por documento. Então, temos que levar isso em consideração também para tomar decisões de modelagem. Eu também já queria antecipar logo de cara que modelagem não tem modelagem certa e não tem modelagem errada, mas tem modelagem mais adequada ou menos adequada, ou com trade-offs. A gente fala muito disso em arquitetura de solução. Nossas decisões terão impactos. Em algum momento, nós vamos dar ênfase a mais escrita, em outro momento, a mais leitura, por exemplo, mas são trade-offs, são decisões, né? E a gente tem que levar em consideração que tudo isso também se aplica à camada de aplicação e também à camada da infraestrutura que suporta o que está rodando. E aqui, claro, nesta sessão, nós vamos focar nesta camada intermediária, nosso querido banco de dados MongoDB. Beleza. Então, tudo isso, gente, resumindo, precisamos conhecer
características, ou restrições, ou capacidades de produtos e serviços que estamos utilizando. Beleza, tudo bem. O MongoDB, gente, afeta a modelagem de dados. Acho que é até curioso eu começar com este comentário, mas é justamente para começar a estabelecer o seguinte: o modelo documental de dados nos permite ir além do que antes era feito em modelo relacional. Na modelagem relacional, a gente só tem duas possibilidades: quebrar entidades em coleções, estabelecer relacionamentos. Na modelagem com o modelo documental em MongoDB, a gente pode seguir um caminho similar a esse e também pode ir além, né? Beleza, então o modelo de dados tem impacto na nossa modelagem. O uso de índices também é um fator importante para levar em consideração. O uso de chardeamento, dividir fisicamente em clusters uma coleção, tem um impacto. Transações, criptografia, data federation ou online archive. Então, esse tipo de coisa, gente, vai e deve ser levado em consideração na hora de tomarmos as decisões de modelagem e evoluir o nosso modelo. Inclusive, né, a gente parte aqui do lado esquerdo, modelo de documento, índices, sharding, são coisas que já estão aí há mais tempo. Entretanto, a gente começou um modelo de dados, por exemplo, o nosso colega que comentou que começou na 1.5, talvez lá na 1.5 ele não tenha previsto uma situação de transação, porque isso ainda não existia. E muito menos, talvez hoje, a gente esteja pensando em criptografia de campo, né, o Field Level Encryption, porque é algo bastante recente. Então, a nossa modelagem ela vai se adaptar ao longo do tempo também às funcionalidades que são introduzidas. Beleza. Eu trouxe aqui um exemplo de 3 entidades para a gente modelar juntos nesta conversa. Então, nós imaginamos uma rede social para chefes de cozinha. Alguém aqui já se aventura na cozinha? Cozinhar? Eu também. Legal. Então, nós vamos ter uma rede social para postar artigos, receitas. Essas receitas, com certeza, vão ter categorias e tags. Então, vou ter um prato, né, vegano, um prato de churrasco, peixe, enfim, né? E, claro, nós receberemos comentários se as pessoas conseguiram fazer as nossas receitas, se gostaram, se não gostaram. Beleza, temos 3 entidades para começar a modelar. Se a gente fosse modelar em relacional, e a gente discutisse isso aqui, né, com bastante detalhe, muito provavelmente a maior parte, se não todos vocês, proporiam um modelo parecido com esses daqui, né? 5 tabelas, porque nós estamos muito acostumados a trabalhar com o fato de que eu pego entidades, né, ou coisas do negócio que nós modelamos em objeto nas aplicações e depois a gente tem que quebrar isso em tabelas. Estou falando nada de novo, né, mapeamento objeto relacional, preciso seguir terceira forma normal, e com isso a gente chega na questão de ter entidades se relacionando, e em tabelas teremos estas 5 tabelas. Ok. Se vocês tiveram uma jornada parecida com a minha, né, eu comentei que eu estou trabalhando há 20 anos, eu passei 15 anos trabalhando pensando assim. E os últimos 5 que o meu pensamento ampliou no sentido de adicionei mais um deck aqui de ferramentas que eu quero compartilhar com vocês para modelar os dados de uma maneira cada vez mais eficiente, mais adequada. Beleza. Ok. Chegando já em MongoDB. Primeiro ponto, né? Uma coleção ou 2 coleções? Alguém se arrisca? Quem acha que é uma coleção essa modelagem, gente? Quem acha que é uma coleção? Ergue a mão. Não vou dar dica. Beleza. Mais tímidos, vi umas pessoas ali no fundo e tal. Todo o restante, então, acha que são 2 coleções essa modelagem, gente? Não? E o restante da galera tem um terceiro modelo? Vamos descobrir. Beleza. Ok. Primeiro ponto, então. Primeiro grande axioma, primeira grande dica, né? A gente gosta muito de dica. Agrupamento ideal de objetos em coleções é determinado pela carga de trabalho. Ok. Aqui, gente, eu já começo a falar um pouquinho de uma grande diferença.
de modelagem, né? Em relacional, a primeira coisa que a gente faz é quebrar a entidade em tabelas e ter tabelas que representem a natureza daquele objeto. Exemplo prático, produto tem uma tabela de SKU, tem uma tabela de subcategoria de produto e categoria de produto. Eu já vi essa modelagem em diferentes indústrias. Pelo menos 3, se não mais. Ok. Então, vamos já para as nossas técnicas, porque a primeira coisa que vai mudar é a forma da gente trabalhar. Então, a gente tem que ter uma metodologia. Se antes nós primeiro olhávamos entidades e relacionamentos, agora, com o MongoDB, com o modelo documental, nós vamos olhar para a carga de trabalho. Carga de trabalho pode ser mais concentrada em escrita, mais concentrada em leitura, pode ser mista, mas teremos essa diferenciação. Depois, relacionamentos. Relacionamentos são algo que permanecem, eles continuam existindo. As entidades, os objetos, eles se relacionam entre si. Relação um para muitos, ou muitos para muitos. Os relacionamentos permanecem e a gente leva eles em consideração sempre. E depois, também vamos ter padrões de modelagem. Eu modelei muito, gente, modelos dimensionais de dados em relacional. Então, lá a gente tinha alguns padrões a serem seguidos, né? Tinha o star schema, tinha o antipadrão, que era o snowflake. Então, a mesma coisa, também temos padrões de modelagem para modelos documentais em MongoDB. Ok. Então, eu comentei, primeiro, mundo relacional, modelo de dados, depois o carga de trabalho. O que eu vou fazer com aquele modelo? Eu vou inserir muito, vou ler muito? Ok. Começamos com MongoDB. Primeiro, vamos entender qual é a natureza da carga de trabalho, para depois propor o modelo. Ou seja, para a gente decidir se é uma coleção ou duas, primeiro temos que entender a natureza da transação que está acontecendo. Termos práticos, né? Dimensionar os dados, quantificar operações, qualificar operações. Beleza, vou dar um exemplo disso. Nossa rede social de receitas, de artigos culinários, vai ter dois tipos principais de operações, leitura e escrita. Ok. As escritas poderão ser novos artigos que serão postados e novos comentários que serão escritos para esses artigos. Do lado das leituras, nós vamos ter todo mundo lendo artigos, né, o público, a maior parte serão leitores, e também consultas, né, a gente pegar ali a navegação, entender quais são os artigos mais buscados, menos buscados. Beleza. Aí a gente começa a olhar a questão de frequência e criticidade. Será que todo mundo vai escrever artigo? Será que todos os usuários de uma rede social postam coisas? Provavelmente não, quando comparado com a quantidade que comenta. Então, aqui no nosso exemplo, mapeei 10 artigos novos sendo escritos por dia. Beleza. Agora, comentário, todo mundo comenta a vida do outro, né? Então, 10 mil por dia, 100 por artigo. Leituras, todo mundo vai ler, né? Nem todo mundo comenta, então 10 milhões de leituras de artigos por dia. E da parte analítica, 10 por hora, execução de relatórios, né? Aí, criticidade. Com certeza, se estamos trabalhando numa hipótese aqui de rede social, é muito importante eu ter conteúdo. Então, criticidade do nosso conteúdo ser escrito com sucesso, 10 vezes por dia, muito alta. Os comentários, queremos engajamento, então, criticidade média. Leitura também é importante, né? O público tem que ter acesso aos conteúdos, também médio. Os relatórios existem, porque os 2, 3 itens acima também existem. Então, aqui uma maneira bastante simplificada de como iniciar uma análise da carga de trabalho da nossa aplicação. E aqui vai ficar bastante evidente que tem algo que se destaca. Muito mais leitura vai acontecer neste exemplo de uma rede social de chefes de cozinha. Então, com este primeiro ponto em mente, nós vamos aprofundar um pouco mais o detalhamento. Então, ok, falei que era uma operação de leitura dos artigos que foram postados, 10 milhões por dia, isso aqui vai dar uma taxa de 115 por segundo. Quem fez já a reunião comigo
Percebe que eu gosto muito de falar do throughput, né, de Atlas e quantas operações de inserção e leitura por segundo fase, e porque isso aqui também nos ajuda a ter a quantificar, né, a necessidade que a gente está trabalhando. Latência 10 milissegundos, não pode demorar mais do que isso, quantidade, tamanho, ciclo de vida útil dos dados, 3 anos de acesso rápido, os últimos 10 anos frio. Aqui, levar em consideração, será que temos regulação para atender? Então, um pouquinho mais aqui, né, aprofundando nessa análise da carga de trabalho. Ok, primeiro ponto, cumprimos. Aí, gente, a ideia aqui é o seguinte, estabelecemos um ponto inicial, né, uma hipótese inicial. E é claro que, ao longo do tempo, o comportamento pode mudar. Pode ser que tenham mais cozinheiros postando artigos, pode ser que tenham mais pessoas postando comentários, porém, se eu estabeleço o meu momento zero, na hora de agir, de evoluir, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais fácil. Ok. Vamos aos relacionamentos. Então, como eu comentei, relacionamento entre as entidades permanecem, nós precisamos identificar esses relacionamentos, quantificá-los e, finalmente, tomar a decisão de referenciar ou embarcar, ou seja, uma coleção, 2 coleções, talvez mais. Vamos ver o que tem aqui mais para frente neste modelo da rede social. Beleza. Eu queria parar um momento só para relembrar o seguinte, quando a gente guarda uma informação num relacional, é isso que acontece, né? Nós normalizamos, né? Eu, como modelava administrativamente, denormalizava, né? Normalizamos a informação e é guardado assim, né? As rodas na tabela das rodas, os assentos na tabela dos assentos, os freios na tabela dos freios, e assim vai. Gravar em MongoDB, só para deixar claro, é assim, tá? Você grava nesse formato. Na dúvida, lembra disso aqui, gente. Ok. Mas não pode ser tão fácil assim, né? Então, já queria falar para vocês o seguinte, o que é usado junto na aplicação é armazenado junto no banco de dados. Está na mesma tela do aplicativo, vai junto no documento. Está na mesma tela do portal, é junto. Bateu a dúvida? Junto. Beleza? Ok. Mas não... Vamos além disso, né? Relacional. Temos somente uma única possibilidade na nossa rede social de chefe de cozinha. O artigo tem um artigo para muitos comentários e nós obrigatoriamente teremos que fazer isso com uma tabela referenciando outra para estabelecer este relacionamento. Em MongoDB, nós podemos fazer isso. É possível, totalmente viável. Vocês viram o Boris falar que um lookup, inclusive, está 30 vezes mais rápido. Então, lookup é a nossa junção, nosso join, dá para fazer. Um artigo, muitos comentários, tranquilo. O que dá para fazer além, e antes não era possível, é isso aqui. Embarcar em um único documento, usando uma única coleção, para representar um artigo com muitos comentários. E aqui eu já queria destacar o seguinte, quem aqui talvez estiver muito atento vai perceber que eu coloquei um array de 0 comentários a 1000 comentários. Vamos pensar uma rede social de uso intenso, que um artigo possa receber 1 milhão de comentários, ou 20 milhões de comentários, ou de reposts. Alguém aqui, gente, já leu 1000 comentários em um post? Eu queria conhecer você. Eu talvez já tenha lido 10 ou 15, né? Então, às vezes, a gente tem a postagem, tem os 10 últimos comentários, aquele botãozinho, clique aqui para ver os outros, né? Talvez, com o tempo livre, a gente leia 50 comentários, mas eu acho que 1000 não acontece. Mas perceba aqui que a ideia é justamente, na mesma tela eu tenho o post e tenho os 10 comentários atuais, ou os 1000 comentários atuais. Então, a gente aqui já tem, né, o mecanismo que faz com que essa tela carregue muito mais rápido em comparação com uma outra modelagem, que é esta, né? E o detalhe de ser 1000, poder ter sido 10, é justamente para dar essa nuance da modelagem. Se alguém aqui quiser me propor de carregar os 20 milhões de comentários neste documento de um artigo, talvez tecnicamente seja viável, mas vamos discutir, porque provavelmente
não é o melhor caminho. Beleza. Dando um exemplo mais prático, o nosso documento vai ficar com este formato, né? Ou eu vou ter uma chave apontando para a minha outra coleção de documentos, então aqui nos artigos eu tenho as chaves dos comentários, ou eu vou embarcar exatamente como está aqui. Beleza. Ok. Regras. Quando referenciar? Quando o lado muitos é um número enorme. É o exemplo que eu dei agora. 20 milhões de comentários para um arquivo, ou 1 milhão de comentários para um artigo. Integridade em operações de escrita nos relacionamentos muito para muitos. Deixa eu traduzir. Vamos atualizar as coisas dos dois lados com muita frequência? Os dois conceitos serão atualizados constantemente? Pende mais a balança para referenciar. E quando uma parte é usada com frequência, mas a outra nem tanto. E ainda se a gente tiver alguma restrição de memória. Beleza. Embarcar, colocar no mesmo documento. Então, integridade das operações de leitura, lembra do está na mesma tela, eu guardo junto e leio junto na hora de carregar. Então, trago tudo junto. Integridade de operações de escrita um para um e um para muitos. Então, coisas que eu preciso atualizar e cascatear, seja numa operação de inserção ou de update, principalmente. E já junto com o comentário do terceiro item, coisas que serão excluídas ou arquivadas juntas. E o número 4 é não sei, então, preferencialmente, embarca, né? Mas lembra da questão, está na tela da aplicação, vai estar junto no documento, muito provavelmente. Beleza. Agora, gente, temos que falar dos padrões. E padrões, a gente identifica o padrão, um ou mais, que vamos aplicar na modelagem, e aplicamos. Beleza. Só para relembrar de onde que vem a cultura de padrão, não só de modelagem, tem a ver com design patterns das aplicações, da maneira como nós estamos modelando nossos objetos. Alguém aqui já leu esse livro? Ou só deu uma olhadinha? Então, é super interessante. E a ideia aqui, gente, é que a gente tem uma linguagem comum de modelagem. Para quando a gente falar de facade, de factory, de observer, a gente consiga entender da mesma forma quando a gente vai começar a falar agora de versioning patterner, de computed pattern, de reference pattern. Então, a ideia é a gente conseguir estabelecer uma linguagem comum e uma solução que seja ampla, geral, para um problema específico. Beleza. Padrões. Padrões. Nós temos listados até agora 12 padrões possíveis de modelagem para diferentes casos de uso. Então, aproximação, atributo, bucket e as aplicações, catálogo de produtos, gestão de conteúdo, internet das coisas, aplicações móveis. E eu destaquei alguns para a gente iniciar a nossa conversa hoje e, com certeza, dar continuidade depois no café e nas reuniões aí que a gente vai ter no futuro, com certeza. Primeiro padrão que eu queria comentar com vocês, o computed. O padrão computed é o seguinte, 20 milhões de comentários. E aí a gente colocou a postagem na nossa rede social e aparece ali o contador, né? 20 milhões de comentários. Vocês acham que seria interessante rodar um count em 20 milhões de comentários para carregar a tela? Também acho que não. Então, por esta razão, este count acontece de maneira prévia e está ali naquele atributo número total de comentários. Beleza. Referência estendida, extended reference. Isso é o seguinte. Nós temos o artigo que foi escrito por uma pessoa. Esta pessoa tem uma chave de identificação, tem um nome, tem um telefone pessoal, um telefone de trabalho. Lá na página do artigo, será que eu preciso ter os dados de contato da pessoa que escreveu o artigo? Provavelmente não, mas eu preciso ter um nome. Este artigo, esta receita, foi escrita por Lourenço Taborda. Então, por esta razão, eu embarco a chave e o nome da pessoa. E se eu quiser saber mais detalhes, nossa aplicação vai ter um linkzinho, um botãozinho para ver detalhes da pessoa que postou o artigo. Então, este é o Extended Reference. Fica assim. Beleza. Subset, subgrupo.
é a ideia dos comentários. Eu tenho 20 milhões de comentários, 1 milhão de comentários, mas, na verdade, eu vou navegar inicialmente os 10 primeiros, e caso eu clique no ver mais, eu irei para a minha coleção de comentários e posso ver todos, se eu assim quiser. Beleza. E o que eu comentei, que se aplica a todos os casos de uso, Schema Versioning, versionamento de esquema. Esse aqui é um padrão interessante, gente, porque nós vamos colocar um atributo, versão 1, 2, 3, e serve para a gente ter uma evolução do modelo com o padrão de esquema versionado. Quero conectar isso com o nosso painel de clientes, onde a gente escutou que o modelo de negócio daquelas organizações mudou ao longo do tempo. Então, eu escutei 2 vezes, na área de saúde, quando começou, não tinha o padrão, né? E também na área financeira, quando começou, o padrão foi evoluindo. Então, este atributo é bem interessante, porque todo o sistema vai passar por mudanças ao longo do seu ciclo de vida. Então, esse tipo de mudança pode ser modificação de campo ou modificação de relacionamento. Esta coisa, gente, vai evoluir, né? Vai sair da versão 1 para a versão 2. Na versão 2, temos aqui um novo relacionamento para trazer o Skype, o Zoom, enfim, um outro método de comunicação. Beleza. Como fica isso, né, em relação, né, no ciclo de vida da aplicação? Eu li na Wikipedia, gente, que quando a gente fazia uma evolução de dados num banco relacional, eu tinha que dar uma paradinha, né? Então, tinha a primeira versão, parava na sexta-feira, aí rodava uns novos deploys da aplicação, depois rolavam uns alter tables, né? Você já fez isso? Né? Então, e depois, se tudo deu certo, voltava um tempo depois e a gente aplicava o novo esquema. E se dava errado, aí a gente perdia o final de semana, né? Ok. Com este método de versionamento, a gente pode fazer as coisas de uma maneira um pouco mais tranquila, né? Um pouco mais diferente. Como é uma evolução de um esquema em MongoDB? Vou evoluir, né, dos telefones fixos para o método de comunicação novo, né, telefone celular e Skype. Uma versão nova, um novo objeto, o objeto da release 2 da aplicação, basicamente é assim, e ele convive muito bem com o modelo da versão 1. Então, na prática, né, este campinho aqui, esse atributo versão 2, permite a gente, inclusive, fazer um deploy ao longo do tempo, ou lazy deploy, em algumas literaturas, aonde a gente tem que atingir um estado futuro, com todos os objetos, todos os registros naquele modelo, mas isso pode variar ao longo do tempo. À medida que a aplicação vai tocando nos registros, esses registros vão sendo atualizados ao longo do tempo e, consequentemente, não tem downtime. Então, isso aqui é um ponto super interessante. E para a gente entender também o impacto de uma modelagem bem, com uma estratégia bem definida, e o que acontece? Não tem parada, que tem tudo a ver com os requisitos de aplicações modernas. Então, com isso, né, a gente consegue ter o desenvolvimento mais acelerado, evoluir os dados mais rapidamente, enfim, tudo isso que a gente já conhece de MongoDB. Então, conclusões. Primeiro, necessidade de modelar. Conhecer características dos produtos e serviços que estamos usando. Lembrar que o agrupamento ideal de objetos em coleções é determinado pela carga de trabalho, que é algo que nós não estamos acostumados a fazer lá no relacional. Técnicas de modelagem. Então, primeiro, fazer essa análise inicial, estabelecer a sua hipótese zero e evoluir ao longo do tempo. E lembrar que o que se usa junto na aplicação é armazenado junto no documento. Tão simples quanto isso. Para evoluir, sabemos que as coisas vão mudar ao longo do tempo e esta evolução pode ser facilitada, pode ser acelerada, seja com padrões de modelagem e principalmente com o MongoDB Atlas. Para a gente saber mais sobre tudo que tem aqui, gente, recomendo blogs do Daniel Kuppel para padrões e antipadrões, MongoDB University, particularmente treinamento M320 de modelagem e o M100, para quem está chegando do mundo SQL, como foi a minha jornada.
e serviços profissionais para acelerar o seu projeto. Fala com o Ridê, que está aí na nossa audiência. É isso, gente. Então, agradeço muito, fico à disposição para a gente continuar a conversa no café. Muito obrigado.